Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Academia de Campeões e hoje eu estou aqui com um cara que me ajudou bastante a concluir a minha primeira prova de Ironman, Marcos Fernandes. Cara, obrigado por você estar aqui, obrigado por disponibilizar o seu tempo pra gente. Bom, como eu gosto de falar todas as vezes aqui, a gente tem um público que é atleta, pai de atleta, muito relacionado ao esporte. Sim. E o nosso objetivo aqui, Marquinhos, é conhecer da tua história, óbvio, porque isso é muito importante, mas entender como que o Marcos construiu tudo que ele construiu. Sim, Como que o Marcos ele trouxe tantos títulos para a vida dele, enfim, construiu uma carreira gigantesca, né? A gente pode falar um império da MF aí. E também trazer um pouquinho sobre como você pensa, como você sente as coisas, como a tua intuição funciona, para trazer para molecadinha aí, para quem está assistindo, uma maneira melhor, certo? Então, cara, eu vou ler porque é muita coisa para decorar. 5 vezes campeão brasileiro de triatlo, 2 vezes campeão pan-americano de triatlo, 3 vezes campeão do Internacional de Santos, que é uma das provas mais tradicionais do triatlo. 4 vezes campeão do circuito Troféu Brasil. Fora isso, você também foi nadador. Cara, o que mais tem nessa lista aí? Essas são as principais que eu sempre gostei muito. Então, assim, minha trajetória no triatlo foi muito boa. Uma das coisas assim, que eu me arrependo, eu acho que quase nunca falei pra ninguém, foi ter nadado muito pouco. Tá, você nadou por quantos? 3 anos, né? 4 anos, 4 anos. Legal. Show. Então isso foi assim uma coisinha que eu me arrependo um pouco. Eu queria ter nadado um pouquinho coisa a mais para poder ter assim uns índices muito bons. Legal. Mas assim, a natação me deu uma bagagem gigantesca pro triatlo, então feliz demais com toda a trajetória. Eu acho que eu nadaria só mais 6 meses. Do resto eu não mudaria mais nada. Cara, e falando sério, tá? Eu treinava com ele natação, não é fácil ganhar do bicho não, viu? Eu tinha que apelar para uma habilidade especial que era a parte embaixo d'água. As viradas, pra poder... não era verdade. Então, pra quem não sabe que tá assistindo, a natação ela tem a parte embaixo d'água e o triatlo não tem porque você vai no mar. E aí a gente treinava junto, eu não conseguia acompanhar. Então o que eu fazia? Eu explorava embaixo d'água, porque é um nado mais rápido, e aí ele vinha me buscando. Era legal, era bom os treinos. Era isso aí. Marquinhos, cara, quero começar fazendo uma pergunta pra você que talvez a galera também pense assim. Você imaginou um dia estar onde você tá, cara? Lá aquele carinha pequenininho que começou, enfim, chegar onde chegou hoje com tantos títulos, medalhas, enfim. Assim, eu acho que o que eu almejei, eu sempre consegui alcançar. Legal. Mas eu sempre, assim, tudo que eu tenho hoje, eu sempre foi muito pensado. Até porque, assim, eu acho que até pra turma que tá podendo assistir a gente agora, Matheus, esse é um trabalho. Sim. Então, a maioria das pessoas acha que atleta não é um trabalho. Tá completamente errado. A vida de atleta não é só o treino em si. Você sabe muito bem. A gente nadou a vida toda, eu fui atleta, natação, qualquer esporte. Tem a sessão de treino. Sim. Mas não é só a sessão de treino. É o descanso. Até teve um aluno meu esses tempos que queria virar atleta profissional. Falei, cara, a primeira coisa, você vai ter que parar de trabalhar, porque o seu trabalho vai ter que ser o treino. Então, você está disposto a isso? Sim. Então, eu sempre tive esse pensamento. Então, eu sabia o que eu queria ser de atleta e eu sabia que eu ia ter que trabalhar com isso. Assim, eu poderia ter almejado umas Olimpíadas que está tendo agora, entendeu? Eu falei, pô, eu era a maior promessa de todas. Mas eu falei, cara, as Olimpíadas hoje em dia, na nossa época, não ia me levar, não ia me trazer nada. Não ia me agregar. Lógico, pra gente ter eu sou um atleta olímpico. É muito legal. Mas eu falei, cara, eu vou ser um atleta olímpico, mas e aí depois? Eu falei, cara, vou ter família, vou ter filho. Eu falei, cara, então eu vou ter que partir, isso aqui vai ser minha profissão. Tem algumas provas promocionais para ter meu nome muito grande no Brasil e sempre quis abrir minha assessoria. Então foi tudo muito planejado. É difícil falar assim, mas, mas até quando eu abri mão da seleção, ninguém aceitava. Falei, cara, mas é o caminho que eu quero trilhar. Falei, cara, esse é meu auge, eu estou no meu auge. A gente estava em Portugal, eu morava com a seleção em Portugal. Abri mão disso para poder competir provas promocionais no Brasil, para ter meu nome muito grande no Brasil, onde eu ia abrir assessoria. Cara, que legal, velho. E deu certo, né? Muito. Então, sempre foi muito bem planejado. Entendeu? Lógico. Você também, ser um atleta olímpico é assim, o sonho de qualquer um. Mas eu falei, mas para ter tudo que eu queria ter, tinha que abrir mão de alguma coisa. Então, essa foi uma das coisas que eu abri mão. Pô, legal, cara. E não, isso que você falou é muito importante, porque assim, eu também passei por isso, né? Eu desisti, se é que a gente pode dizer assim, de um sonho olímpico, porque eu falei, cara, isso já não arde mais em mim. Né? E se juntar com o que você falou pro seu atleta, é basicamente o quê? Cara, se você não tá disposto a fazer isso, não vai rolar. Pagar o preço, né? E quando eu me percebi, como a gente estava conversando aqui no bastidor,
treinei com a seleção americana, conheci vários caras grandes, e aí eu entendi que aquilo ali não era nada demais. Sim, era uma prova a mais. E que eu tava me destruindo por dentro, né? Porque eu parei por fatores mentais. Sim. Eu tava me destruindo por dentro para conquistar uma coisa que eu já nem queria. É. Entendeu? Então isso é legal, porque você, cara, você tá dizendo para mim que, para mim e para vocês, né? Que você abriu mão de um sonho, teoricamente, para criar um futuro muito melhor. Lógico. Pô, isso é muito, cara, desculpa a palavra, mas isso é muito incrível, né? É Não difícil, falar outra. né? Mas não, mas... E daí eu fui muito criticado na época. Sim, imagina. É o melhor atleta nosso de natação, porque hoje no triatlo olímpico, se você não nadar, Ferrou. é 90% da prova. Sim. Então, pô, eu era o único em condições de brigar de igual para igual qualquer um fora do país. E eu não queria. Falei, cara, eu vou ser um atleta olímpico. Falei, pô, os últimos atletas olímpicos, ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe quem é. Verdade. Entendeu? Falei, pô, tem atleta que foi para 2 Olimpíadas, a gente não sabe quem é. E se parar para pensar, eu mesmo não sei nenhum atleta do triatlo, além do Hidalgo, que eu acompanho. Sim, Cara, e é isso aí. Ô, Matheus, assim, o resultado assim, do triatlo foi fenomenal. Foi muito bom. Um top 10, assim, cara. quem entende sabe que é impossível de estar lá. E ele conseguiu um top 10 do mundo, assim, é muito duro. Sim. E o pessoal falou, puta, não ganhou medalha, não ficou em 10º, não foi tão bom. Foi excepcional. Não, isso é muito louco, né, cara? Porque assim, talvez a galera que tá ali, eles entendam, mas a galera que não é do mundo do esporte, eles não entendem. É diferente, Então eles olham isso daqui e falam, ah, você foi muito bem sucedido. Mas, cara, quantas vezes eu fui top tanto do mundo e que vale muito mais do que talvez essa medalha aqui. Sim. Entendeu? Então a galera materializa muito pela medalha, né? E critica muito, mas não sabe, não faz a menor ideia, cara. A mesma coisa você, sei lá, você ser um vendedor e você é o segundo melhor vendedor do mundo na tua categoria. Sim. Cara, é tipo isso, né? Sim, a galera bastante, não para pra pensar. Mas, Mel, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve, tem botão de like, um monte de coisa aqui. Daqui a pouco a gente vai falar Instagram também. Mas, Marquinhos, seguinte, quero saber, cara, como foi esse começo pra você, irmão? Porque a gente entra no esporte pra se divertir, né? Você entrou na natação ali, muito provavelmente pra se divertir. E aí, como que você percebeu que isso foi virando e de repente, pô, quero competir? Sim. Eu sou de Avaré, né? O interior de São Paulo. Então lá em Avaré, assim, a gente tinha clubes. Sim. Então tem um clube lá, a piscina onde a gente brincava não era nem treino. Antes do treino tinha assim, a gente fazia uns pega-pega. Então era uma piscina de 50 metros, uma caixa de saltos tudo junto e um trampolim. Então era gigantesca a piscina, então tinha esses pega-pega. Foi, cara, daí ali a gente, os meninos que nadavam da natação, que ia pra competição, e eu não era da época, nem nadava, só no dia a dia, que a minha mãe que tinha me ensinado. Cara, eu era muito mais rápido. Falei, cara, e daí no pega-pega, assim, era impecável. Daí pulava de tudo quanto é jeito de trampolim, nos pega-pega. Daí eu vi que os meninos iam para os jogos regionais. E daí falei, cara, eu queria viajar também com eles. Falei, porra, vai fatal na escola, vai poder viajar de graça, não vai pagar nada. Eu falei, cara, eu quero ir junto. Daí fui lá falar com o professor. Eu falei, professor, não, vamos, vem aí, tá sobrando alguém para nadar 1.500, 200 bobo e 400 metros. Eu nem sabia. Mal sabia no que estava se enfiando. Nunca tinha nadado na vida. Não tinha nadado em piscina. Eu falei, mas eu posso ir junto na prova? Ele falou, não, pode ir. Eu falei, daí você vai nos regionais. Eu falei, então eu posso nadar 1.500, vou nadar 1.500. E ali começou. Caraca. E daí foi assim, a evolução foi muito rápida, porque eu sempre fui muito competitivo. Show. Muito, assim, quando eu comecei, nessa época eu jogava bola. E eu não queria mais jogar bola porque, assim, o futebol é coletivo. Sim. Não dependia de mim o time ganhar. Então, para mim, isso era muito frustrante. Sim. E daí foi modalidade individual. E daí, quando apareceu natação, falei, cara, me achei. É isso. Eu era assim, cara, eu era muito competitivo também e eu me encaixei na natação logo de cara por causa disso. Sim. Óbvio, eu tinha um dom ali pra nadar, uma facilidade muito grande, mas, cara, o poder de você fazer sozinho aquela parada de eu conquisto ou eu estrago tudo era muito bom. Daí assim, é nossa responsabilidade. Exato. Entendeu? Se eu treinei, ok, vai fazer. Se eu fazer descansei, bem, tudo é um acúmulo. Sim. Pequenas coisas vai interferir lá na frente. Então, assim, falei, pô, é isso que eu quero. Falei, se eu ir mal é minha culpa. Eu falei, pô, eu não vou ir mal. Falei, eu vou treinar mais que todo mundo, vou descansar mais que todo mundo. E daí ele começou. Então, Foi irado. Você tinha quantos anos? eu tinha de 13 anos. 13 anos. Aí, 13 anos. A gente tem muito público de 13 anos, cara, e eu vou te fazer uma pergunta que talvez pra gente pareça óbvia, tá? Mas a geração de hoje a gente sabe que é um pouco mais frágil, é um pouco mais complicada, tudo que é muito rápido, muito fácil. E a gente sabe que, cara, pra construir isso daqui, pra construir a tua assessoria, a tua carreira, demanda um tempo, né? Eu tava lendo até sobre isso, que a gente tem aquela regra das 10 mil horas, né? Você é excelente quando você faz aquela coisa por 10 mil horas, mas tem uma regra das 20 mil horas, que você se torna, tipo, a mais do que isso, sabe? E a gente já atingiu isso daí. Lógico.
Mas eu quero te perguntar o seguinte, cara, você acredita que a tua competitividade e que hoje ela é muito, como é que eu posso dizer? Frágil quando a gente fala isso, né? Porque você tem que ser competitivo, mas tem que tomar cuidado e tal. Sim. Você acha que a tua competitividade foi o que fez você se destacar tanto assim? 100%. Por quê? Explique. Assim, o esporte nosso é de alto rendimento. Total. Então, tem um ponto. a gente está num treino no dia a dia, Matheus. A gente até treinou junto, a gente mais velho. Teoricamente era um hobby, entendeu? E mesmo assim, não tinha como. Entendeu? Todo não dia. Não tinha treino fraco. Não existe. Não existe. Então, desde a minha época, a turma de natação onde eu comecei lá no interior, odiava nadar comigo. Tá. Porque todo aquecimento era competição. Eu falei, cara, prepara, vamos descansar mais. Não, vamos descansar menos. Não existe. Eu falei, cara, eu tô aqui para treinar. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer um esporte que era natação, foi 100% focado. Então era muito competitivo. E daí a turma até saía da minha raia e me deixava até sozinho na raia, porque eu não parava, cara. Eu era competitivo do aquecimento ao solto. Cara, eu acho que isso é muito legal, porque assim, eu vivi um pouco com você e era legal porque a turma toda era assim, né? Sim. E eu lembro quando eu comecei, cara, pedalando ali e tava, no meu primeiro ano de pedal, não tem como competir com os caras que já estão há 10, 15, 20 anos pedalando. E aí eu lembro que eu ficava atrás, velho, eu sofria, eu não bebia nem água, eu levava 2 garrafinhas de água, não dava tempo de beber água, velho. E eu, cara, meu Deus do céu, e essa fura um pneu, pelo amor de Deus, porque quando fura um pneu todo mundo para, né? Cara, eu quase ia com taxinha pra jogar nos meus próprios pneus pra furar e parar. Ia na grama, pra poder... Ia na grama, tentava, cara, de todo jeito. E era muito legal porque existia sempre isso, né? Essa competitividade, que no fundo, cara, na hora ali gerava aquele estresse, né? Tipo, tá forte, não sei o quê. Mas depois todo mundo sai satisfeito, porque você elevava muito o nível do treino. Né? E hoje eu vejo que assim, a galera tenta, não é nem tenta, começa essa parte de competitividade, aí ele perde, aí já fica estressado e para de fazer e quer não sei o quê. E a gente não, né? Tipo, hoje levou, então vamos ver. Não tem problema. Aí quantas vezes o último ganha todos? Sim, Entendeu? Então essa competitividade com certeza, faz bem. Pô, ajuda muito, né? E pra galera que tá hoje... Hoje em dia, como treinador também, eu tento ponderar um pouco mais. Entendeu? Eu falo, pô, então não é o tempo todo em alta intensidade. A gente tenta trabalhar um pouco mais em qualidade. Então a gente controla um pouco mais. Sim. Mas uma das coisas, assim, eu acho que nunca você nem perguntou quando treinava comigo, porque a gente treinava, tinha uns treinos que era pior que prova. Era muito para tirar a gente da zona de conforto. Exatamente. Entendeu? Eu falei, pô, a gente é muito acostumado, começou a sofrer um pouquinho, a gente tira o pé. Sim. Isso é normal de todo mundo. Eu falei, pô, mas você podia ir um pouco mais? Não sei. Entendeu? Daí você gera aquela dúvida. Então, com a gente, nunca teve dúvida. Sim. Então, vamos apertar, porra, sobrei, beleza, eu preciso treinar um pouco mais. Eu vou melhorar no quê? Aqueço um pouco mais, faço o treino mais longo, treino de intensidade. Então, eu tento sempre mostrar isso. Eu acho que todos esses anos eu treinei de tudo quanto é jeito. Já treinei muito, já treinei pouco, muito forte, muito fraco. Mas daí eu acho que hoje em dia eu consigo lapidar um pouco mais, até para a turma que treina comigo. Então isso é muito importante. Porque essa individualidade também de você entender o que funciona para você, o que funciona pro A, pro B, pro C, pro D, é muito importante, né? Porque assim, eu lembro muito eu sempre fui muito resistente. E o que eu mais sofria nos treinos era quando tinha muita velocidade, explosão, né? E, cara, eu tava ali com vocês, pedal, uma coisa totalmente nova, corrida, putz, 1 milhão de vezes novo. E aí a galera acelerava muito, eu falava, cara, eu consigo manter essa velocidade aqui por 5 dias, mas acelerar igual os caras eu não consigo. Sim. E eu ficava pensando, mas aí, óbvio, com toda a bagagem que eu tinha, eu pensava, não, cara, tá tudo bem, eu não sou assim, eu tenho que entender, eu tenho que melhorar, eu tenho que treinar e as coisas iam E tava adaptando. começando um esporte novo, né? Exato, que queria muita velocidade também. Sim. Tá. E, cara, bom, já que você falou de começando no esporte novo, você teve a transição. Então, você nadou muito pouco ali, 3, 4 anos, e aí você já mudou pro triatlon. Sim. O que rolou, cara, que você escolheu o triatlon? Porque são duas coisas, assim, por mais que tenha a natação ali, são completamente diferentes. Sim. Na época, assim, o que fez eu parar de nadar? Na época que eu treinava no Corinthians. O treinador lá era o Bezerra, não sei se você lembra. Sei. Eu não treinei com ele, graças a Deus. Mas era muito treino, cara. Eu sempre gostei muito de treinar, mas era bizarro, assim, de dia, de 2 sessões de treino, nada 20 mil no dia. Entendeu? Na época de base era bizarro. Mas eu gostava, cara, eu aguentava muito, assim, meu limiar de dor era absurdo. Alto. Entendeu? Então a gente fazia musculação. Eu lembro até... Foi muito curta a minha carreira na natação. Eu queria ter levado até um pouco mais. Mas
Foi um estresse tão grande, assim, de ficar estafado muito, assim, durante as sessões de treino, que eu ficava até me perguntando. Eu falei, cara, todos meus amigos lá em Avaré tá nas férias brincando e eu tô aqui me empenhando. E a gente morava numa arquibancada, assim, era bizarro, cara. Era difícil ficar com todo mundo lá, era pequeno. Mas ok, a gente queria estar treinando, tava ali muito mais próximo da piscina. Praticamente a gente tropeçava e tava dentro da piscina. Literalmente, né? Então, assim, teve um treino, assim, quando eu fui parar, assim, decidi mesmo parar de nadar, a gente já tinha nadado 10 mil de manhã, feito musculação, 10 mil de manhã, e depois o treino de tarde tinha 3 de 3 mil. E era progressivo, mas desde o começo eu nunca conseguia, sempre era alta intensidade. Eu já fazia o primeiro para tempo e depois eu tentava melhorar, e esse sempre foi o meu pensamento. Então eu bati meu tempo dos 1.500 6 vezes. Então no final eu não conseguia mais levantar o braço, Matheus. Jesus Cristo. Daí o treinador lá na época, você tem que soltar mais 1.000 para fechar 10 mil, fecha 20 mil no dia. Eu falei, não consigo, cara. Pelo amor de Deus, não consigo. Ele começou a brigar. Eu fui até metade da piscina, assim, voltei, levantei a piscina, peguei minhas coisas e fui embora. Cara, eu falei, não quero mais isso. E daí, assim, logo na sequência, eu voltei para Avaré. Deixei tudo lá. Sim. Tudo minhas coisas ficou lá. Levei só as roupas, um pouquinho de roupa que eu tinha, levei e fui embora para casa. E daí teve, assim que chegando em Avaré, meu pai, lógico, ficaram bravos, tudo, ia levar eu de volta. Teve uma prova de duato. Uma provinha assim, já estava no meio do ano. Daí teve uma prova de duato, que é corrida e bike, corrida. Corre, pedala e corre. Eu fiz uma dessa. E daí ele falou, não, vamos fazer. Daí meu pai também treinava um pouquinho até para me incentivar. Daí eu fui fazer. Mas assim, foi muito forte, cara. Daí uns caras assim, muito top da região toda, assim, era uma prova muito grande, que tinha premiação em dinheiro. Cara, eu destruí a primeira corrida todo mundo, daí todo mundo falou, não vai pedalar. Pedalei de igual para igual com todo mundo, daí valia vácuo, tudo. E daí na última corrida eu sofri um pouquinho, fui segundo. Daí o cara que ganhou falou, cara, se você soubesse nadar, você tinha que fazer triatlo. Daí minha mãe gritando, ele só nada, ele nunca fez isso. Se você soubesse nadar, se ele soubesse o que você fazia... Daí ele falou, ele só sabe nadar, ele nunca fez o resto. Ele falou, sério, tem uma prova que se chama Troféu Brasil lá em Santos, vai ser na semana seguinte. E isso tudo Tipo, uma semana atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Daí meu pai, então tá tudo bem. Meu pai, eu acho que sempre quis que eu fosse atleta, foi, não, vou te levar. Daí levou, daí, cara, a primeira prova que eu fiz, eu perdi só pro Bruno Matheus, mas o Bruno Matheus era fenomenal. Assim, top pra caramba. Hoje em dia é muito amigo meu, mas na época eu não conhecia. E eu fiquei muito bravo porque eu perdi no sprint para ele. E na primeira prova a gente correu assim para 15 alto. E o Bruno nadava também, né? Nadava, era nadador de Sandra, pedalava muito bem. E eu perdi no sprint para ele, assim, a gente chegou em primeiro e segundo muito longe de todo mundo. Que da hora. E eu perdi pro sprint correndo assim para 15 alto. Hoje em dia o pessoal que sabe de corrida é absurdo e nunca treinado corrida. Daí o pessoal da Unimonte, o responsável, que era o Mosquito, né? Foi, pô, se você quiser vir para cá, a gente dá tudo. Dá alojamento e escola. Não tinha alimentação nem ajuda de custo. Mas o apartamento e a escola a gente garante. Ganhava. Daí falou, pô, é muito mais do que eu ganhava no Corinthians, que eu ganhava marmita lá. Daí eu pagava a marmita e o alojamento. Morava embaixo da arquibancada. Eu falei, cara, eu acho que eu vou pra lá, eu vou pra Santos. Porque eu vou ter que estudar. Eu não gosto de estudar. Então minha vida vai ter que ser o esporte. E daí meu pai falou, vamos embora. Daí meu pai veio, trouxe. Eu sei que na época não deu certo eu ficar com o pessoal da Unimonte na casa. Que já estava cheio. Ele falou, quando vagar lugar, a gente vai. Daí meu pai, beleza. Alugou uma kitnet lá na divisa de Santos, São Vicente. Mas ruim, Matheus. Ruim, cara. Daí meu pai pagou assim 2 meses antecipado. E daí meu pai falou assim, a hora que tava indo embora, só me deixou. Meu pai só trouxe no dia e foi embora no mesmo dia. Falou, ó, faça valer a pena esses 2 meses. 2 meses aí. Caralho, eu meio bravo assim, né? Eu fiquei muito... Falei, cara, nunca mais eu volto pra casa. Né? Pensando comigo, eu não falei pra ele. Falei, não, pode deixar. E nunca mais. Assim, dali em diante, virou uma chave. Falei, cara... eu contra todo mundo. Então eu vou me virar sozinho, eu vou fazer minhas coisas sozinho e eu vou fazer acontecer. Então se eu quero ser um atleta, vai partir de mim agora. Então, ir num lugar novo, né? Não conhecia ninguém. Não, cara, e é muito legal isso porque assim, né? Cara, eu também já fiz uns treinos cavalares, assim, né? E eu acho que assim, hoje... Eu gosto muito de comparar o antigo com o novo, né? A gente vê o quanto a gente treinava e se dedicava e fazia, porque, cara, não tinha. Era o que a gente estava conversando há um pouco antes e vai conversar aqui também. Cara, faz. Sim.
Não tem porquê. Por que eu tenho que fazer? Mas como que... Não tinha um questionamento, né? Então, quando a gente estava treinando junto lá, vai subir o William Porchat 50 vezes. Pensava, meu Deus do céu. Pra que isso? Não tinha um pra quê. Era tipo, vamos fazer. Sim. Tem 10 subidas na estrada da manutenção. Pra quê, Marquinhos? Não tinha. Era faz. Faz, dá o seu melhor. Né? E hoje em dia não. Hoje em dia tem muito questionamento, muita dúvida, muito isso, muito aquilo. E aí a gente enxerga que os atletas, ao invés de fazer o que você fez, né? Cara, tenho 2 meses, meu irmão. Sim. Se não, ferrou. Sim, Não. Pai, mas 2 meses? 2 meses? Só 2 meses, sabe? Não dá essa oportunidade. Sim. Então a gente enxerga que assim, cara, eu trouxe várias pessoas de sucesso aqui já e todas essas pessoas têm o mesmo padrão. Sim. Treinar muito, se dedicar muito, fazer tudo, abrir mão das coisas e cara, simplesmente tomar decisões que não são as que você quer naquele momento, mas são as que você precisa. Lógico. Né? E isso talvez seja a coisa que seja mais importante, e você tem 2 filhos hoje que são atletinhas, estão querendo entrar no mundo do esporte. Você olha isso na molecadinha ali muito. Em volta deles? Sim, muito assim. Hoje, assim, até hoje de manhã eles tiveram natação. E tá mais frio em Santos hoje, muito, chovendo. E daí os dois, a natação é cedo. Ele é muito cedo. Eu falei, cara, e daí os dois não queriam nadar. Eles têm uma predisposição muito melhor para fazer outros esportes. Sim. Mas eu sei que a natação futuramente vai ajudar em tudo. E eu falei, cara, lógico que eu podia falar, não vai. Entendeu? Mas eu, como pai, tudo que eu vivenciei, falei, tem horas que não é deles, a gente que tem que obrigar. Então, muitas das vezes, quantas vezes a gente foi obrigado a treinar, Matheus? Meu irmão. Nenhuma vez eu fui motivado a treinar. Ia pro treino puto. Muito. Daí, até o meu mais novo, o meu mais velho hoje. Eu vou nadar tudo mal. Eu falei, pode nadar, cara, mas você vai ter que ir. Daí você vai ter que ir. Aí chegou no final, o professor lá deu um tiro de 50 borboletas. Ele nunca nadou 50 borboletas direta. Destruiu. Foi, cara, nadou muito. E mudou, entendeu? Foi aquela sessão de treino que mudou. Foi uma aprendizagem para ele. Ele chegou muito desmotivado e no final do treino saiu muito motivado. Falei, cara, daí no final, falei, cara, compra o que você quiser ali na cantina. Eu falei, cara, é uma recompensa para você. Eu falei, o dia seu hoje ia ser muito ruim, mas foi um dos melhores treinos seu do ano. Vida. Eu falei, entendeu? Eu falei, cara, não é porque você está se sentindo mal que vai... Esses dias que a gente, assim, como pai, também tem que dar uma pressionada. Sim. Cara, eu conversei, eu tenho alguns mentores, né? Algumas pessoas que hoje me direcionam nos negócios e tal. E um deles é o Ricardo Voss. E esse cara trabalha com atores da Globo, enfim. Ele é muito grande e eu tenho essa facilidade, graças a Deus, de estar perto dele. E aí, cara, teve um dia que eu liguei pra ele e conversei com ele. E ele falou assim, ele fez uma pergunta. Ele falou assim, cara, o que você aprendeu pra subir tantas vezes no pódio? Sim. Aí eu falei, caraca, velho, não sei te responder. Aí ele, então pensa. Eu anotei. E aí, Marquinhos, eu fiquei uma tarde inteira pensando naquilo, eu escrevi uma lista de coisas. Uma das coisas era exatamente isso que você falou. Nos meus piores dias, saber dar o meu melhor. E não quer dizer que o melhor vai ser 100 do 100. É o melhor do dia. O melhor do dia, cara. Porque às vezes ali do 0 a 10 que você tem no seu melhor, vai ser o 8. Só que aquele 8 é o 10 do teu dia. Entendeu? Então isso é muito bacana, cara, porque assim, muita gente pensa que só porque eu não tô bem hoje, não dá pra fazer. E aí faz de qualquer jeito. Né? Então é aquela máxima. Pô, se você já não fez a dieta hoje, não precisa ir no McDonald's. Lógico, vai chutar o balde. Exato, não precisa fazer, não precisa só quebrar tudo. Pô, derrubou água aqui, vou jogar tudo agora. Não, tá tudo certo, irmão. Pô, seca aquela água ali, recomeça no próximo dia. Mas muito legal isso que você falou, porque pra galera que tá assistindo, talvez seja muito importante você entender que as pessoas que mais pegam no teu pé não são as pessoas que querem teu mal. Sim. Né? Quantos caras que te treinou já não pegaram no teu pé que você fala, cara, esse cara me odeia, não é possível? Eu acho que ele faz de propósito. Pois é, faz pra me provocar. Sim. Só que depois, cara, você vê que é a pessoa que mais quer o teu bem, que mais acredita em você, que mais quer que você dê resultado. É o que te incentiva, né? Aquele cara que mais se preocupa é o que mais quer seu bem, mas é isso. Total. Até voltando a essa história, eu tinha um treinador, o meu melhor treinador, assim, que fez eu virar o atleta que eu sou hoje. Foi em 2008. Eu fui para São Carlos, morar lá em São Carlos, sem nada. Quem me bancava era minha namorada, na época era a Thaís. Que legal. Ela dividia assim, o salário que ela ganhava para mim poder viver lá. Isso é muito da hora, né, cara? Então, eu falei, cara, tudo hoje que eu tenho, eu não tenho nada, é tudo dela. Tudo. Qualquer coisa que ela quer, tudo é 100% dela. Eu, às vezes, peço dinheiro emprestado, peço dinheiro para poder fazer alguma coisa. Ela, não, eu falei, então tá bom, não pode. Mas é tudo dela. Mas entendeu? Ela tá comigo desde o começo. Então, lá, esse período, sofri muito, cara. Não tinha dinheiro para comer direito, ficava numa república de novo. Eu falei, cara, tudo de novo. Eu falei, cara, se não fazer acontecer agora, não vai dar. E daí, esse meu treinador, todos os dias, Matheus, todo dia eu tinha alguma coisa best you can.
o seu melhor. O melhor que você pode. Eu falei, cara, daí beleza. Aí hoje no final do treino tem um de 1.500 best quem? Eu falei, cara, não é possível, a gente já treinou 7 horas no dia, eu vou fazer o quê do meu melhor? E daí foi, cara, isso 3, 4, 5 meses, eu falei, cara, não é possível, não aguento mais. Daí um dia eu fui perguntar pra ele, falei, cara, eu não consigo mais baixar meu tempo, porque todos, no começo você baixava tempo em tudo. Tudo. Aí tem uma hora que estagnou, eu falei, cara, eu tô tão exausto que eu não consigo, todo dia a mesma coisa, mas era no ciclismo, na corrida, tudo. Ele falou, cara, daí ele me parou um dia e falou, não é o que é o seu melhor tempo da vida, eu quero o seu melhor pro dia de hoje. Ah, é isso? Porra, eu aqui me ferrando. Então, mas aí toda vez que eu fazia esse best quem, mas eu sempre tirava um pouco mais. Às vezes eu não conseguia andar, cara. Final de treino, pô, na época eu treinava absurdo, cara. Assim, era mais de 40 horas semanais de treino. Era muito, cara. Muito. Completamente isso. E daí chegava no final de dia, sexta-feira, final de tarde, cara, eu já não conseguia nem andar mais. Ia lá fazer um tempo de 1.000 metros na corrida, assim, para 2:30. Assim, absurdo de forte. Daí ele falou, tá vendo que você pode? Às vezes a gente se limita tanto, a cabeça não deixa. Então, ali foi uma aprendizagem mentalmente que ele me deixou, assim, o cara mais forte do mundo. Aquilo me transformou de um jeito. Animal. Dali eu virei o atleta que eu sou hoje. Pô, que legal, cara. Eu tive uma experiência dessa nos Estados Unidos, quando eu cheguei com a seleção americana lá, eu tinha ficado 8 meses parado. Né? Então eu tirei um período de férias ali, pós tentativa da seletiva olímpica. E eu cheguei lá, cara, treinando, imagina, uma desgraça. Sim, treinando. meia bola ali. Não, horrível. E aí eu sei que os treinadores, na verdade a gente acabava o treino assim, e os caras vinham, oi, good job, good job, good job. Eu pensava, irmão, não fiz um bom trabalho. Não tenho por que você me dar bom trabalho, porque eu não fiz um bom trabalho. E aí, sei lá, 2 semanas depois eu resolvi perguntar pro treinador. Cheguei e falei, Dave, por que good job? Por que tipo, os caras estão me dando bom trabalho, sendo que eu tô treinando super mal? E ele falou, cara, você tem que entender que só de você ter a atitude de fazer o negócio bem, já significa que você fez um bom trabalho. Então, se você está aqui dando o seu melhor, fazendo o melhor que você pode, fazendo do jeito que você deve e está aqui, bom trabalho, cara. Lógico. Não quer dizer que você tem que dar o melhor da sua vida. O tempo todo. Não é, entendeu? Então, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas elas pensam exatamente isso, né? Que, se eu não der o melhor da minha vida agora, não rola. Sim. Né? Então, eu explico até para os atletas um pouco de periodização, né, cara? Então, tipo, eu pego 2 linhas do tempo. E eu boto pra galera assim, você tem 2023 e 2024. Você deu o teu melhor em novembro, só que você treinou desde janeiro. Você passou pelo período de base, específico, polimento, depois outra base, provavelmente, competição, baixou, subiu. E aí você chega na segunda competição do ano de janeiro, você já quer pegar e baixar o seu melhor da vida. Não vai acontecer. Né? Então falta também essa parte de você ter essa consciência de, cara, peraí, onde eu tô, onde eu não tô, né? Irmão, e como que foi pra você, cara, entrar nesse cenário, brasileiro, ser destaque? Como que foi essa trajetória? Porque competitivo a gente já sabe que tu é, que você treinava pra muita gente também sabe, mas como que você começou a perceber que, peraí, o negócio tá engatando? Foi do nada, teve uma crescente, teve momentos difíceis, obviamente teve, né? Como é que foi? Eu acho que esse período, eu morava em São Carlos, quando eu fui pra lá. Daí eu queria ser atleta, mas até então meu sogro tinha uma loja de material para construção. E daí... Aqui em Santos, né? Aqui em Santos. Daí você vai trabalhar com material de construção e ia receber um salário mínimo R$ 1.500. Falei, eu não ganho nada, minha esposa, minha namorada na época me ajuda. Eu falei, cara, é muito melhor do que... Daí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a largar o esporte e viver disso. Eu falei, não. Eu falei, esse período que eu vou ficar lá, eu fiquei, se não me engano, esses 4 meses treinando, tinha uma prova que sempre foi o meu objetivo, foi o Troféu Brasil Internacional de Santos. Que era assim, era impossível ficar entre os 20. Era muito difícil, Matheus, na época. Era muito competitivo, muito competitivo. Que daí, assim, o pessoal que ia para as Olimpíadas voltava no começo do ano, fazia essas provas para ganhar dinheiro. E para poder se manter no final do ano. Ele falou, eu vou treinar tanto para essa prova que esse Troféu Brasil vai ser se eu vir atleta ou não vir atleta. Daí me empenhei ali muito, fiquei quase 4 meses trancado lá em São Carlos, só treinando. E daí foi, e a premiação era alta. Eu sei que a premiação, se não me engano, na época era em torno de 5 mil o primeiro. E o segundo ganhava, acho que 1.600. Hoje seria uns 20 mil, vai. É, muito dinheiro, era bastante, era muito, sim. E daí, durante a prova, cara, comecei bem, fiz um planejamento não só desses 4 meses, eu me dediquei muito, mas desde antigamente, mas eu não conseguia resultado expressivo. Então, daí, ali em diante, Matheus, eu sei que até o Paulo Miyashiro me passou no final dessa prova. Falei, cara, faltando assim 500 metros, eu liderei a prova inteira, faltando 500 metros, ele me passou. E daí ali eu fiz as contas, falei, cara,
1.600 para 5.000, eu falei, cara, é 3.400, eu falei, é muito dinheiro. Eu falei, cara, com esse dinheiro de mais de 3.000, eu acho que eu vivo o ano inteiro. Eu falei, cara, eu vou ganhar essa prova. eu passei ele praticamente em cima da linha. Então ali, eu falei, cara, pô, esse dinheiro que eu ganhei, eu trabalhando 6 meses em qualquer trabalho. Eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito. Eu levo jeito e dá pra ganhar um bom dinheiro. Pô, daí tinha um circuito que tinha muita prova. Eu falei, cara, eu acho que eu sou bom. E daí ali em diante eu falei, cara, é isso que eu quero. Foi assim, foi uma virada de chave. Boa. Cara, é muito fácil a gente falar de coisa boa, né? Mas eu quero saber nos momentos difíceis que você teve. Por quê? Quando a gente, por exemplo, eu que dou palestra, treinamento, a gente sempre vai em palestra, essas coisas, e as pessoas sempre são muito boas. Sim. Né? Então, tipo, não tem defeito e tal. E o que eu gosto aqui é aproximar muito a gente da galera. Então, dia. pô, hoje você tem tudo que você tem, você construiu tudo que você construiu, mas um dia você foi aquele menininho que, cara, sonhava, mas estava distante ainda, né? Quais foram os momentos, ou sei lá, alguns momentos muito difíceis que você passou e que talvez você tenha duvidado, e como que você passou por eles? Até essa prova que eu te falei é bem interessante porque eu já estava treinando durante 5 anos. Tá. Matheus, então eu convivia com os melhores assim, do Brasil todo. Então, até tem 2 que me adotou ali, que era o Fabinho, o Fábio Carvalho e o Paulo Miyashiro. Matheus, nessa que eu era competitivo, eu ia treinava com eles. Todos os treinos eu fazia com eles. Ganhava todos os treinos deles. Todos, não era um ou outro. Daí chegava na competição, o Fabinho e o Chiro era o primeiro, segundo, e eu ficava lá em 20º. E cara, mas eu sou melhor que os... Treinava muito melhor que eles, como eu não consigo ganhar deles? Eu não tinha essa maturidade ainda para entender o esporte, porque é muito dinâmico. Exato. Queira ou não queira, são 3 modalidades muito difíceis. Então, como eu era nadador, eu falei, cara, eu vou ganhar o máximo de tempo na natação, tentar sustentar na bike e correr o máximo que eu puder. Eu pensava assim, antigamente. Mas não, triatlo é uma modalidade só. Não é só nadar, não é só pedalar. Então, até eu entender isso, demorou muito tempo. Exatamente. Então, esses 5 anos, cara, eu sofri muito, cara. Pô, que legal, mano. Porque essa divisão foi uma das divisões que eu usei muito no Iron. Sim, né? Então, quando eu fiz o Iron, eu pensava no seguinte. Cara, pedalar pra mim, das 3, era menos difícil. A natação, não preciso falar, e a corrida era o que eu ia sofrer mais. Eu já tinha essa noção. Só que era aquilo que a gente falou, por exemplo, eu fiz uma natação muito boa para 51 minutos. Sim, Só que, cara, foi muito leve. Sim. Porque foi o que eu pensei. Eu falei, cara, se eu der o meu máximo aqui, eu tenho mais 10 horas de prova depois, meu irmão. Vou ganhar 2, 3 minutinhos. Eu não vou ganhar nada de diferença. Então, aquilo que era fácil, eu simplesmente levei. Foi o que você falou. Eu tive essa inteligência emocional de, cara, deixa acabar, sair nos pelotões da frente ali, sair junto com os primeiros. Meu irmão, e não passei ninguém na bike. E aí foi trabalho mental, de ver a galera passando, eu falava, só fica. Se concentre, continua no seu, não acelera. Os caras pareciam que tava de moto do meu lado e eu, vai embora, tá tranquilo. Mas é muito legal, porque muito atleta não tem essa inteligência emocional, né, cara? Não, e você vê, foi o que você falou, durante o meu começo eu não tinha. Lógico, Simplesmente as coisas aconteciam, rolavam, eu tava ali perdido e ferrou. Pô, por que eu não ganho do cara? E aí rola esses desânimos, né, cara? São perguntas que a gente não tem resposta e rola um desânimo. E daí é difícil, assim, você acreditar em você mesmo. Eu ia parar essa... Eu acho que tudo que eu tenho hoje, nesse período, eu quase abandonei tudo. Até assim, E nessa época não é que eu não tinha resultado, eu queria ter resultado na elite nacional. Assim, resultado em brasileiro, já era campeão brasileiro sub-23, campeão pan-americano sub-23. Já tinha resultado pra caramba. Tinha acabado de voltar do Mundial no Canadá, entendeu? Então tinha bastante, mas não era aquilo que eu almejava. Então eu treinava muito bem, mas aqueles caras que eram minhas referências no esporte, que eram os melhores do Brasil, o Chiro também já foi para as Olimpíadas, eu não conseguia ganhar. Então para mim aquilo era muito difícil. Porque, cara, como eu sou... Não que eu sou muito melhor, eu me dedico muito mais. Sim, nos eu fazia muito eu mais eu morava com o Fábio, fazia muito mais sessão de treino que ele. Pô, se ele fazia 15 sessões por semana, eu fazia 20. E todos era muito... Tentava ganhar dele de qualquer jeito. Sofria muito, principalmente na bike. Mas tentava, de um jeito ou de outro, tentava. Falei, cara... E nada dava certo no final. Daí chegava assim... Acabava uma prova, Matheus. Cara, eu me acabava, cara. Ficava mal. No mesmo dia eu já saía para treinar. No outro dia de manhã, já saía para pedalar assim 3, 4 horas, todo dia, cara. Acabava qualquer competição. 150 ali. Muito, cara. Eu sempre fui assim, a turma até fala, é difícil se manter no topo, é muito difícil. Chegar onde a gente quer, tudo bem, se a gente tiver dedicação, vai chegar. Mas se manter em alto nível, Matheus, é muito impossível. Então, eu sempre tive isso comigo. Falei, cara, acabava uma prova, eu era o primeiro a estar treinando.
eu era o que mais treinava para a prova seguinte. Falei, pô, beleza. Eu sou a referência de todo mundo. Sim. Então eu me viro para treinar mais. Então essa sempre foi a minha motivação. Então, assim, eu sempre aguentei muito treinar. Mas Sim. hoje em dia, de mais velho, eu falei, pô, eu podia ter feito diferente. Podia ter segurado um pouco mais para ter mais qualidade nos treinos. Sim, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque assim, não, é o que eu falo, né, cara? Se fosse parar para pensar, o Matheus atleta, ele poderia ter feito muito mais, muito melhor, cara. Muito. Só que eu não posso fazer isso com o Matheus do passado, porque ele fez o que ele sabia. Ele estava fazendo o melhor que ele tinha. E aí a minha pergunta, você já meio que respondeu, mas se você quiser dar uma aprofundada, você acha que essa tua vontade, tanta vontade de treinar, se dedicar, atrapalhou também você evoluir? Eu acho que até esses primeiros resultados, eu tinha condição, tudo, mas eu acho que eu chegava tão cansado para as competições, que excesso de treino, excesso de tudo, que doideira. Até porque, assim, algumas provas que eu ia muito bem, eu não descansava. Não que eu ia competir. Falei, pô, não, vou fazer essa prova como treino. Aí destruía, Matheus, assim, ia muito bem. Porque toda vez que eu parava, o meu corpo abalava. Você ia ritmadaço, né? Não, daí acabava, assim, o corpo esgotava de um jeito. Cara, isso é legal, porque assim, isso mexe muito com a nossa cabeça, né? A gente falou aqui agora há pouco, porque é muita história que a gente tem também, né? E a gente tava contando um pouquinho sobre como que era o bastidor de treinar e tal, pro Ironman que eu fiz, né? Que é essa medalha aqui, ó. Essa medalha aqui que foi, teoricamente, a gente conquistou junto. E aí, cara, eu lembro que era muito engraçado porque, cara, tinha sempre ali o grupo da frente. Sim. Tinha o Matheus lá atrás e toda vez eu tentava chegar perto dos caras. Sim. Né? E eu tentava chegar perto dos caras, tentava e não conseguia. Aquilo era frustrante, muito, cara. Pô, porque você quer melhorar, você quer... Só que uma das coisas que eu mais tive naquele momento, e óbvio, eu já era experiente pra caramba, já tinha nadado meus 20 e poucos anos, era entender que, tá tudo bem, eu tava na minha evolução certa, eu tava no meu momento certo, eu tava naquela linha certa, né, cara? Então, muitas vezes o atleta ele fica se cobrando, mas ele quer competir contra o Marcos, que já compete há 300 anos. A gente eu acho que hoje é até um pouco mais difícil. Totalmente. Como a gente tem a mídia social, a gente... Isso atrapalha. Olha o que o amigo fez lá, deu certo para ele, mas pra gente pode ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, não é isso, às vezes, que a gente precisa. Sim. Igual assim, eu acho que a maioria você tem bastante aluno que é da natação. E às vezes ele quer muito treino individualizado. Matheus, precisa. Mas, Matheus, a gente precisa treinar em grupo para ter aquela motivação do dia a dia. Entendeu? Então, o treinador, a gente tem que confiar 100%. Não tem como, é um casamento, né, cara? Se ele mandar pular, você pula. Entendeu? É o que eu falo. Tem que ser desse jeito. Entendeu? A gente sabe, igual eu sou treinador agora, tem mais de 10 anos que eu passo treino. Você sabe de cada um. Às vezes ele treina o mesmo treino, a pessoa, cada um. Matheus, eu e você vai fazer o mesmo treino hoje. E vai dar diferente. Totalmente diferente, entendeu? Porque eu vou ser aquele cara, eu vou competir, treino, esse aqui é a minha competição. O Matheus vai gradativo, mas cada um vai evoluir do seu jeito, no seu tempo. Sim. Entendeu? Isso que é muito importante. E a turma quer pular etapas. Igual que você estava no ciclismo, puta, eu quero pular no pelotão da frente. Mas aquele cara que está lá na frente está 15 anos. Exato. Daí quando você vai nadar, todo mundo lembra que todo mundo fala, porra, eu não consigo nadar com o Matheus, não sei o quê. Ficava louco. Porque você já tá, entendeu? Então cada um tem o seu... Sim, não, cara, a tua individualidade também, né? Porque eu lembro, eu comecei com o Avelino ali, depois eu acabei mudando para Praia Grande, entrei para MF. E aí, eu lembro que com ele no comecinho tava eu, ele e o Danilo, que era um outro menino que queria fazer o Ironman, ele começou, mas acabou não fazendo. E, cara, nós três íamos treinar e era assim, teste de 1 quilômetro. Sim. Falava, cara, agora o meu máximo, vai, plum, fazia o mesmo pace de correr a 15. Eu falava, cara, não é possível. Aí, teste de 3 quilômetros, aí fazia lá, sei lá, 13 minutos, 5, 10, 15, não, 4, 8, 12, 13 minutos. Aí, cara, 13 minutos. Aí tinha um treino que era, sei lá, um de 1.000, um de 2.000, um de 3.000, 14 minutos. Eu falava, caraca. E aí eu comecei a entender e relembrar que, a minha individualidade não era ser rápido, era aguentar. Resistente. Era resistência, entendeu? Sim. Então essa individualidade é legal, né? Mas quando a gente é muito novo, a gente não tem essa noção. Sim, Né? Quando a gente é muito novo em tudo, eu li uma frase que é assim, toda nova fase da nossa vida a gente entra como novato. E aí você tem que aprender. Sim. Né? Então é o que você falou, pô, você mudou pro triatlo, aí você foi lá, começou a fazer umas paradas muito loucas, pô, comecei a ir bem, o cara, se você nadar, você dava, pô, mas eu só nado. Só faz isso, Entendeu? E o negócio flui. Então isso é muito legal da gente entender
Até para falar para a galera que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu período. E vai amadurecer de um jeito ou de outro. E é o que aconteceu contigo, né? Talvez até comigo e contigo também. Começa num nível, você melhora muito rápido, depois vem o platô. E daí, exato. E aí você tem que, cara, pô, sei lá, eu acho que dessa medalha, deixa eu ver, 2000 não sei onde pega, deixa eu ver onde pega. Ah, pega tudo. Sei lá, daqui, ó, pra cá, que é o fim, cara, foram, sei lá, 10 anos, só que foram 10 anos que eu baixei 2, 3 segundos. Milésimos, é muito difícil. Entendeu? De lá da primeira pra essa daqui foram 20 segundos que eu baixei. Muito rápido, Exato, entendeu? Então a gente treina por milésimos, né? Mas exatamente isso que a gente falou. Existe essa dedicação e esse conhecimento para entender isso. Então, como treinador hoje, você entende até muito mais os erros, né? Não, e até como pai agora, Matheus. Verdade, que é a profissão mais difícil, né? Queira ou não queira, o meu menino mais velho tem 10 anos. E tem maturações. Sim. Tem cada criança. Então, você vai num treino de natação, tem um menino de 10 anos que é do meu tamanho. E daí meu menino quer nadar com ele, meu menino é igualzinho, competitivo. Não consegue. Eu falei, cara, calma. Você começou a nadar tem 3, 4 meses. Você já está com a equipe principal aqui. Eu falei, cara, calma. Você já está muito evoluído. Mas, entendeu? Então a gente quer pular muita etapa. Sim, totalmente. Mas quando a gente é novo, a gente não quer entender. A gente, cada um tem seu tempo. Tá, ok, tem seu tempo. Tá, mas e aí, como que eu posso fazer mais rápido? Aí você escuta e já sai pela outra vida. Então, Mas como que eu posso ser mais rápido? É desse jeito. Meu irmão, isso é muito bom. Mas, cara, você teve uma super vivência no triatlon, vários títulos, foi o que te trouxe mais nome. Sim. Mas a gente falou muito rápido dessa tua decisão de, cara, não quero ir para a Olimpíada, eu quero começar a construir meu pós-carreira aqui, que hoje não é muito falado, na verdade nunca foi muito falado, e que, cara, é importante, porque pô, se não fosse isso, o que você seria hoje? Sim. Né? É o que eu brinco, eu dei a sorte de encontrar o que eu faço hoje. Lógico. Porque não existia. O meu trabalho, teoricamente, não existia. Eu inventei uma categoria nova e comecei a trabalhar. E isso funcionou muito, mas como é que foi para você, cara, naquele momento, tomar essa decisão de ir contra todo mundo e falar, não, eu sei que vocês querem meu bem, mas eu preciso por aqui. Sim. Assim, primeiro, era uma época que eu estava indo casar. Tá. Então, eu falei, pô, se eu quero casar... Mulher comanda, acabou. Tem que ganhar dinheiro, tem que pagar um casamento, vai ter que ter uma casa, vai ter que ter um carro. Eu falei, cara, ficando com a seleção, a gente recebia menos de um salário mínimo. Cara, e as competições do circuito mundial não pagam dinheiro. Tá. Eu falei, beleza. Daí eu falei, cara, eu quero trabalhar com esporte, eu vou ser treinador. Nunca pensei em ter uma assessoria, mas em ser treinador de um clube igual a natação. Legal. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, mas então... Se eu não for conhecido, daí na época já estava começando algumas assessorias. Falei, se eu não ser conhecido, eu não vou conseguir abrir nada. Até porque a gente não tinha mídia social antigamente. Sim, é verdade. Tinha, assim, mas era muito pouco. Não era usada para isso, Não, muito pouco. Então, eu falei, cara, então vamos começar a caminhar desse jeito. Vou tentar fazer essas provas promocionais do Brasil, que eu sempre quis e sempre almejei muito, que aparecia na Globo. Até o SPO, porque você fez bastante. Fiz, tem um troféuzinho ali. Tinha a última etapa, sempre passava ao vivo na TV. Na TV Globo, foi ao vivo. Verdade, porque tinha a TV Tribuna, não era? O Copa TV Tribuna, daí tinha essas... Entrava ao vivo, daí então a prova largava, falei, cara, então era muito importante. Então eu falei, então eu vou tentar seguir esse meio, e se um dia eu quiser seguir carreira, falei, pô, então já tá tudo bem encaminhado. Então eu sempre pensei desse jeito. Falei, cara... Ser atleta é uma profissão. Então, eu falei, pô, se eu ganho R$1.000 na época, quando eu morava em Portugal, ganhava R$1.000. Falei, cara, Nossa, você gastava em euro ainda? Não, lá a gente tinha tudo. Tinha, tá. Eles pagavam tudo, todas as viagens, tudo, mas daí tinha uma ajuda de custo de mais R$1.000. Tá. Falei, cara, daí esses R$1.000 eu pagava pra Thaís ficar lá comigo, que a gente ia casar no final do ano. Daí tudo que eu ganhava, eu pagava, não gastava, não tinha R$1 na conta. Falei, cara, tá errado. Falei, cara, essa é a minha profissão. Falei, cara, eu sou um dos melhores do Brasil e não ganho nada. Falei, cara, então tem que mudar de profissão. Então, daí isso foi, pô, daí tem algumas provas no Brasil que são promocionais que pagam muito bem. Não levam para o circuito mundial nem nada, mas tem uma rentabilidade muito grande. Então, ok, vamos partir nessa direção. E daí já partir naquela direção que eu queria ser a divulgação que eu precisava no Brasil para poder futuramente abrir assessoria. Até porque tinha alguns amigos meus que pararam e abriram assessoria. Mas eles estavam muito em decadência. Assim, já tava Entendi. E daí a maioria do pessoal que treinava sempre foi muito forte. Daí o pessoal ficava falando, por que eu vou treinar com ele se eu ganho dele? Caralho, cara... Aí você pegou uma chave, pô, incrível então, né? Cara, daí a turma tá questionando, eu falei, pô, e não era cara muito forte, questionando o treinador que foi muito forte durante muitos anos, entendeu? Então, a pessoa tem aquela perca de memória recente e só lembra e esquece do passado.
Putz, você pegou uma chavezinha boa aí, Sim, hein? entendeu? E eu era atleta, estava no meu mais alto nível ainda e abrindo assessoria em conjunto. Foi muito difícil, cara. Conciliar tudo, poder descansar, porque daí atleta quer descansar muito, eu não poderia descansar, porque eu tinha que trabalhar muito, daí E eu abria trabalha, assessoria né? todo dia de noite. E trabalha, porque eu já vi, parece Não, que não tem fim, né, a sua vida aí. É todo dia. É, não, isso Então, eu vejo a minha, eu falo assim, cara, a minha é corrida, mas a do Marquinhos, com 2 filhos. com 2 filhos, não, quando não tá no treino, 4 da manhã, ele tá levando o moleque pra jogar bola, aí quando não tá na bola é natação, aí quando não tá na natação, o moleque tá correndo junto com ele pedalando, o moleque não sei o quê, eu falo, meu Deus E do o pai céu, ainda quer velho. treinar mais de 20 horas por semana. Pois é, não, maluquice. Então daí isso foi assim, esses gatilhos que eu fui tendo, eu falei, cara, se esses caras que era meu ídolo, eram os melhores do Brasil durante muitos anos, não tá conseguindo e a pessoa tá criticando, eu falei, cara, então essa é a hora de eu abrir. Então foi aquela e deu muito certo. Pô, que legal. Então já vamos entrar nesse assunto, cara. Acabou o triatlo. Como que, na verdade, assim, você nunca parou, né? Sim, Eu ia falar, acabou o triatlo, mas não acabou. Então, como Aham. que faz essa transição? Cara, beleza, você direcionou pra isso. E aí chegou no momento que você falou, quero abrir minha assessoria. Sim. Como é que foi essa decisão de abrir a assessoria e talvez não investir mais tanto na tua carreira como atleta profissional? Sim. Né? Porque, só para explicar, no triatlo existe o profissional e o amador. Né? Muitas vezes o amador ele chega a ser mais forte do que o profissional. Né? Porque o profissional, assim, me corrija se eu estiver errado, é a galera que vive realmente do triatlo. E hoje em dia, cara, o triatlo não é caro pra caramba. Você vai pegar uma bicicleta aí de entrada, só pra você ter uma noção, é 20 mil reais. Básica, né? Básica, que você vai pegar e aí manutenção, enfim. Então o triatlo é muito caro. Então são poucos atletas que realmente vivem do esporte. E aí o amador vem muita gente que é muito forte. Então como que foi pra você essa transição de um para outro, montar a tua assessoria e criar tudo isso? Matheus, foi assim muito difícil, cara. Imagino. Até de que ir para psicólogo, cara, assim, muito que não conseguia assim, não conseguia aceitar. Eu falei, cara, eu vivi isso a vida toda, eu só sei fazer isso. Sabe? Sim. E eu vou parar de fazer, mas como eu vou parar de fazer? Mas eu continuo competindo tudo. E daí a assessoria conseguiu assim, não 100%, acho que com meus filhos eu consegui nutrir um pouco mais, assim. Mas assim, os resultados dos meus alunos me deixam assim muito mais satisfeito que o meu resultado como atleta. Entendeu? Então assim, esse ano ainda eu continuo competindo no profissional, mas muito como amador, nada como eu treinava antigamente. Ganhei o Troféu Brasil, que era a prova que eu sempre almejei ganhar. Ganhei o Troféu Brasil. Mas os meus alunos foram muito bem, quase todo mundo. Eu fiquei muito mais feliz com todo mundo que comigo. Galera. Então eu consigo transferir. Mas assim, é muito difícil, cara. Quanto tempo levou, cara, pra você desconectar um do outro? Ainda não. Ainda não? Não consigo. É muito assim. Eu falei, se eu não tivesse, é que assim, é difícil, mas eu trabalho nesse meio. Sim. Então eu consigo levar bem ainda. Falei, ok, eu parei de ser atleta, mas eu treino todos os dias. Porque assim, é o meu trabalho também treinar. Sim. E eu gosto de estar com os alunos, igual assim, você quando fez o ciclo do Iron. Eu gosto de treinar com todo mundo. Sim. E daí, às vezes, eu faço o mesmo treino que todo mundo para ver na pele. O que você tá sentindo ali? Eu falei, cara, eu tô treinando igual, eu tô exausto. Eu falei, cara, então vou mexer um pouquinho no treino da turma. Galera tá... Entendeu? Eu falei, então, eu gosto de ter essa sensibilidade. Mas, Matheus, essa transição é muito difícil, cara. Cara, a minha, ela foi difícil também. Eu levei uns 6 meses para parar. Por quê? Cara, eu cheguei em janeiro de 2018 e aí eu saí da seleção olímpica lá dos Estados Unidos, 2018, cheguei aqui no Brasil. Pra onde eu vou? Eu não tinha mais nenhum clube que, putz, pra mim eu queria treinar. Eram treinadores que eu já tinha treinado, eu não sentia que alguém podia me treinar. E eu também já tava naquele desânimo, né? Voltei pra Unisanta, a Unisanta me recebeu. E aí treinei lá e tal, e aí chegou no meu primeiro, no Maria Lenk, né? Pra quem não sabe, é o brasileiro absoluto. E aí eu cheguei e eu falei assim, cara, ali é a última, acabou, vou parar, cara. E aí, Marquinhos, eu fiz uns acordos comigo, né? Falei, ó, vamos lá. Então, primeira coisa, eu só não paro se eu fizer 2:15. Já começa a colocar ali. Eu falei, não, se eu fizer 2:15, meu melhor tempo era 2:13, fazia muitos anos que eu não repetia. Eu falei, cara, eu só paro se eu não fizer 2:15. Aí falei, não, 2:15 é muito forte, né? Não, final A. Boa, já... Aí falei, não, cara, final A é forte. Não, 2:17. E já tá o quê? Aí 2:17 eu não paro. Resumo da ópera. Cheguei, já tinha planos pro outro dia, cara. Ia parar no outro dia, já tinha planos, não sei o quê. Chegou lá, 2:17. Na eliminatória. Peguei final A. Na final A, 2:15. Eu falei... Tudo que eu não queria. E parei, tipo assim, em quinto, poucos centésimos do terceiro. Eu falei, cara, sou o quinto melhor do Brasil. Não posso parar. Quase porra.
E aí eu levei isso por mais 6 meses até o Finkel. Só que o Finkel foi em curta. Ai, meu irmão, foi um desastre, assim. Então foi o dia que eu, pum. Desistiu de vez. Ali eu desanimei total. E aí meu treinador dele foi viajar para o Mundial e isso assim, tivemos uma semana de férias, na outra semana ele foi viajar para o Mundial e aí ficou o auxiliar. E o auxiliar, ele passou o treino e tal, eu pulei na água. Fiz 50 metros pensando assim, cara, hoje é o dia do médico aqui no clube, vou falar com ele, uso alguma coisa para voltar a nadar. Tinha alguns atletas que infelizmente no clube usavam, que falavam, uso alguma coisa, volto a nadar. E aí quando eu começar a nadar bem, eu paro, beleza. Fiz a virada. Quando eu fiz a virada, eu fiz 25 metros pensando assim, cara, que merda que eu tô falando. Já tô pensando, Tipo, cara, eu vou jogar toda a minha história fora, o que eu vou falar pro meu pai, o que eu vou falar pra minha mãe, como que eu vou... Cara, não é isso. Os últimos 25 eu não lembro, cara. Não lembro, apagou da minha mente. Eu lembro que eu bati a mão na parede, subi na borda e falei pro cara, tô indo embora. Aí ele assim, mas o que aconteceu? Eu falei, amanhã eu volto aí e te explico. Não voltei mais, mano. Voltei 2 semanas depois, quando o meu treinador voltou. De volta. E aí falei pra ele, ó, cara, decidi parar de nadar. Ele falou, eu percebi. Falei, decidi parar de nadar, não quero mais, já tenho aqui uns planos, tal. E foi assim, cara. Mas foi 6 meses que eu fui remoendo. Porque, cara, era aquilo que a gente falou no começo. Já não era mais meu sonho. Eu já olhava para aquilo com, cara, o que isso vai me trazer para o futuro? Sim. Eu sempre quis ser rico, eu sempre quis poder, na verdade, ser rico no sentido de ter liberdade. Lógico. Então eu quero poder chegar um dia e falar assim, Marquinhos, vamos para a Itália? E você falar, putz, cara, não tenho dinheiro, sei lá. Eu falava, não, vamos comigo, cara. Entendeu? E tipo, pra gente comprar uma passagem amanhã. Sempre foi meu sonho. E eu falei, cara, a natação não vai me trazer isso, não. E aí foi o momento que eu parei, mas foram 6 meses bem duros, difícil, assim, remoendo mesmo. Cara, e aí hoje você tem uma assessoria que está em diversas cidades do Brasil. Eu sei que, até onde eu sabia, Bahia, São Roque, né? São José dos Campos? Santos, Praia Grande, Avaré, confundi. São Paulo, Bahia tem 2 cidades e Maceió. Maceió não tinha. Maceió é legal, Pô, que legal, Maceió é muito grande também. Que legal. Quantos atletas você tem hoje, mais ou menos? Tá beirando, cara. A gente quer fechar o final do ano com mais de 1.000 atletas. Que foda, velho. Que incrível. É bastante. Palavrão aqui. É uma das maiores do Brasil. Que incrível, é bem legal. Cara. Pô, muito legal, cara. Pô, isso é muito legal, porque assim, é um legado que agora tá ficando, né? Porque aqui tem o bonezinho dele, dá pra ver a idade. Que é o MF, Marcos Fernandes. Isso. Mas, cara, você tá basicamente deixando o teu nome pra frente, né? Eu acho que isso é o mais legal e o mais importante. Eu acho que o legado não é apenas o que a gente faz, mas é o que fica. Porque tem tanta gente que faz tanta coisa e morre. E acaba com ele. Né? Mas, cara, eu tenho que falar, né? Eu tenho que ser muito grato ao Avelino também, que foi a pessoa que me introduziu ali ao triatlo, mas a MF me proporcionou muito tudo que eu precisava ali quando eu mudei de cidade, né? Eu mudei para Praia Grande, só existia a MF. Eu falei, cara, eu preciso de alguém para treinar. Conversei com o Marcos, ele foi super solista, a gente treinava junto, enfim, sofri igual um camelo. Bastante, Mas foi super legal, cara. Foi uma época, incrível da minha vida, que eu, me superava pra caramba. Tive aquela sensação do atleta de novo, né, cara? E hoje, Marquinhos, eu tô numa vibe, eu acho que eu aprendi... Eu nunca torci contra ninguém, mas eu aprendi a não olhar as coisas como, tipo, porra, o Marquinhos tá... Sabe aquele que você tá com ar de... Não é uma inveja ruim, mas é aquela coisa... E hoje não, hoje eu olho e eu falo assim, cara, que foda, mano. Que legal, Porque, cara... Porra, foda demais, sabe? Você saiu do zero, aí virou nadador, fez isso, fez aquilo, foi pra lá, foi pra cá, sofreu, buscou, e hoje você tem quase 1.000 atletas pelo Brasil inteiro, cara. É difícil, bastante, cara, é legal. Isso é legal. Como que você olha pra isso, velho? Tipo assim, olhando todo o teu background, olhando tudo que você passou e tá construindo tudo isso. Não, não é mais assim, igual... Muitas vezes a maioria dos atletas que entra hoje não sabe o atleta Marcos Fernandes que foi. Cara, eu me sinto... Vai pela MF, né? Eu me sinto mal. Falei, caralho, cara, como assim? O cara... Daí teve alguns que são muito amigos meus, não sabiam de tanto resultado que eu tinha. Sabia ali no dia a dia que é um atleta muito forte, mas acho que um ou outro começou a comentar e falou, cara, ele é o melhor, foi durante muito tempo um dos melhores do Brasil, quase mundial. Então daí, assim, passou um pouco, mas assim, a qualidade de treino que a gente tem, assim, a gente tentou fazer a assessoria, não ser só um treino a mais, Matheus, a gente tem muito mais. O cara aprende, a gente é quase nutricionista, psicólogo, tudo, né? O melhor amigo, assim. Então eu tento ver a assessoria não como meus alunos, como meus amigos. Porque quando você é um aluno, é um número qualquer. Mas quando você é o meu amigo, a gente sempre quer o seu melhor. Então a gente tenta, eu tento ensinar isso aos professores a ver os alunos desse jeito. Vocês são meus amigos. Então
eu quero o melhor possível para vocês. Tanto que sempre teve isso, né, cara? Você passava o treino, mas você tava lá na frente puxando, Sim. você vinha atrás da bronca, já tomei já apavoro, vai mais forte, dá pra ir, não dá pra ir. E até mesmo conselho, né, cara? Muito conselho de tipo, cara, era um esporte novo pra mim, então às vezes tava no meio do pelotão ali, clipado, né, numa posição que você não tem acesso ao freio, então é perigoso. O Marquinhos vinha lá da frente, você tá clipado aí, não sabe o que é errado, tal. Eu falava, pô, não sabia, tal. Entendeu? Então isso era muito legal, porque assim, você tava durante a parada fazendo e você continua, né? Sim, Então isso é muito bacana, mas cara, parabéns por tudo que você tá construindo, porque, fez parte disso e é legal pra caramba ver, cara. Bem legal. A assessoria tem muito pouco tempo. Assim, eu passo treino tem bastante, mas a assessoria tem um pouco mais de 7 anos. Então é muito recente, assim, a gente já está concorrendo com o pessoal que já está mais de 30 anos. Legal, cara. Então é muito legal, cara. Pô, assim, o trabalho que a gente faz. Então legal, é bem gratificante. Pô, não sabia, cara. Eu faço isso aqui há 6 anos. A gente quase começou junto. Começa junto, Que legal, velho. Pô, que legal, mano. É diferente, não, Não, assim, isso, voltando até aquela questão de aposentar e não aposentar, então isso me supre muito. Tá. Entendeu? Então eu tenho essas necessidades de estar treinando. Tá. Mas é difícil, assim, até pro pessoal que me procura. Tem bastante alunos novos que têm muito talento. Falei, tudo bem, você pode ser um atleta profissional, mas você vai ter que escolher alguma coisa. Entendeu? Você vai ter a sua carreira. Falei, beleza, você está fazendo essa faculdade do quê? Falei, cara, você gosta do esporte e educação física é um caminho. Mas não leva 100% só natação, Matheus. Porque senão... Eu acho que faltou, não sei na sua época, mas para mim faltou muito. Se alguém vir por trás, falar, ó, tudo bem, o esporte vai te abrir muitas portas, vai te deixar mais disciplinado, até qualquer trabalho que você for fazer, você vai fazer muito bem feito, até pela a sua consistência de atleta. Disciplina, né? Disciplina, tudo, mas, falei, cara, se alguém eu não tivesse feito a educação física, ia acabar ali, meu legado assim, de atleta ia acabar, hoje eu não está fazendo mais nada. Isso tudo é muito importante. Então todo mundo que vem comigo, eu falei, cara, tudo bem, você vai ser atleta, mas primeiro você escolhe uma profissão que você queira, tudo, e vai caminhando junto. Para depois você... isso é bem bacana, cara. Até para ter igual você falou, ter uma liberdade, até pra gente do triatlo financeira. Falei, senão você não vai querer competir, nunca vai competir em nenhuma prova, até porque uma inscrição de 1 ano e meio é 5 mil reais. 5 mil reais. E, cara, não é barato. Não, e assim, só para vocês terem uma noção, tá? 5 mil reais só a inscrição. Aí você tem a bike, você tem a corrida, você tem a natação. São 3 esportes, 3 equipamentos. Quando eu comecei a fazer as contas, cara, eu falei, não fecha a conta. Não fecha, porque assim, você tem a bike, a gente falou, a bike é uns 20 mil reais, só que você tem uma sapatilha que custa para não falar as mais caras, você tem capacete, você tem óculos, você tem roupa, você tem isso, você tem aquilo, suplementação. Aí você vai pra corrida, um tênis custa 2 mil reais, aí você tem um tênis, você tem a roupa, você tem isso, você tem aquilo. Você vai pra natação, então assim, é um esporte muito caro. É um esporte muito caro e que se você não tiver um respaldo financeiro, não vai rolar. Sim. Eu quero muito ter o talento, parabéns. Mas hoje em dia me desculpa. Difícil, Não, cara, isso é muito legal, mas assim, ver essa construção, porque é meio que uma continuação do legado, e o que você falou é verdade, porque muitas vezes o atleta vem falar comigo, e aí, não, mas e aí, você fazia o quê? Eu falo, cara, nadava. Quais são os seus títulos? Eu falo, já fui mais de 50 vezes campeão brasileiro. Os caras, como assim? Entendeu? Então é muito legal. Mas isso é bom porque, assim, mostra que o nosso trabalho está sendo maior também, tão grande quanto a carreira, né? Eu acho que isso é muito bacana. Assim, hoje em dia a gente tinha muito patrocinador. Hoje eu tenho muito mais do que antigamente, quando eu tinha muito resultado. Pois é. Falei, cara, tá errado. Teve um ano que eu ganhei, acho que teve 24 provas, acho que teve 26 provas no Brasil, eu ganhei 24. Pô, louco. E não tinha ganhava, no mínimo, ganhava a premiação da prova, mas não tinha um patrocínio. E a premiação, basicamente, tinha que gastar com tudo que você vivia. Né? Com as viagens, com tudo. Eu falei, hoje em dia, cara, assim, a gente até recusa patrocínio, porque tem tanta coisa, cara, não consigo. Falei, então, tá ok, não precisa de muito mais. Mas assim, ter esse poder de barganha, eu falei, cara, antigamente qualquer coisa, falei, pelo amor de Deus, cara. Não, e hoje a rede social, potencializou muito mais, né, cara? Muito, porque você pode postar treino, você pode indicar, você pode botar link de compra. Gosta, Matheus. Gosta muito, né? A galera é curiosa para saber o que a gente vive no bastidor. Sim. Então, cara, tudo que você fala ali, a galera tá ali. Isso a gente ensina dentro da escola do atleta, porque, cara, hoje é muito mais simples você ter um patrocinador do que qualquer época. Sim. A galera não entende que, é difícil e tal. Mas vocês estão na melhor época que vocês podem para performar, para ter resultado, para ter patrocínio, tudo, cara. Sim. Marquinhos morava embaixo de uma arquibancada.
Tá entendendo? Comer a marmita reesquentada. Pô, né? marmita reesquentada. Aquelas aguinhas quentes. Aquela marmita que é de embalar de alumínio. De alumínio, né? Cara, pô, lá no Cone também, vivia assim, morava em República com sei lá quantos caras, pegava busão, ia pra lá, ia pra cá difícil, e, cara, sobrevivemos. Hoje você tem um Uber que custa menos que a passagem do ônibus. Antigamente muito pegava prático, busão lotado, meu irmão, busão, o equipamento todo molhado aqui ó, nas costas, aí a galera reclamava, encostava, não sei o quê. Então é muito mais fácil hoje em dia, né, cara? Tem muito mais facilidade, só que talvez a facilidade atrapalhe pra caramba também, né? As pessoas ficam mais acomodadas. Ficam acomodadas, e o comodismo é a pior coisa que tem pro atleta, né? Marquinhos, pô, cara, tem muita coisa pra gente ficar conversando, ainda mais de bastidor que a gente fica trocando ideia aqui, né? Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, são 3 perguntas que eu faço pra gente encerrar, tá? E essas 3 perguntas, elas costumam ser difíceis. Sim. Saíram até no vestibular ano passado. Mas elas costumam ser difíceis porque elas são bem pessoais. A primeira delas é a seguinte. Qual foi o teu momento mais difícil da vida e como você passou por ele? Então, pode ser dentro, fora do triatlon, dentro da carreira, enfim. Por que eu tô trazendo essa questão pra você? Porque eu quero que as pessoas entendam que nós, que muitas vezes somos olhados como super-heróis ou incansáveis, não somos incansáveis ou inalcançáveis ou super-heróis. Somos normais, né? Talvez com um pouco mais de dedicação, talvez com um pouco mais de disciplina, um pouco mais de foco, mas que estamos ali, né? Então, como foi para você isso? Qual foi e como você passou por ela? Ó, tem 2 momentos muito importantes. Esse final de 2008 e essa transição que eu não tinha treinos muito bons e não tinha resultado. Até meu primeiro resultado, assim, ali, eu me questionava o tempo todo. Falei, cara, treino muito bem porque não tenho resultado. Falei, será que estou fazendo alguma coisa certa? Estou errado? Não sei. Ali foi muito difícil para mim. Até o dia que eu ganhei a primeira prova. Assim, a primeira prova muito importante. Ali em diante, até meus amigos falavam, cara, toda vez que você ganha uma prova, esquece competir com você durante 6 meses, que você não perde mais nenhuma, entendeu? Então precisava daquela confiança. Depois daquela, eu fiquei quase 10 anos, Matheus. Que legal. Não perdia quase nada, cara. Então era muito difícil. Então, mas até ali foi muito difícil. Então, praticamente desde quando começou a nadar, para ter um resultado muito sólido, foi 9 anos. E às vezes a turma quer 6 meses. 9. Foi muito difícil. 9 anos e você em 2 meses está reclamando que não melhora tempo. Então ali foi, acho que uma fase de atleta e esse pós-atleta, cara, é muito difícil. Eu acho que até hoje eu não consigo superar. Entendeu? Eu sou, como fui muito competitivo, com assessoria eu consigo transferir, mas eu tô me encontrando muito mais nos meus meninos. E agora daí entra aquele negócio de não pressionar muito, ter que apertar na hora certa, ter que tirar da hora certa. Até esse resultado que eu fiquei 9 anos para ter meu primeiro resultado, a primeira coisa, eu passei a linha de chegada, passei o Paulo Miyashiro, né, que era meu ídolo máximo. Passei ele na linha de chegada, até na casa do meu pai tem um quadro. Eu passando assim, comemorando, nem consegui brecar, bati no meio do alambrado no final da prova, derrubei todos os câmeras, derrubei tudo. E daí eu continuei correndo, achei o primeiro olheirão, na época não tinha celular. Peguei e liguei pro meu pai não estava na prova. Pai, não sei o que, ganhei de não sei o que, tava todo mundo aqui na prova, ligando a cobrar. Ganhei de todo mundo, tava todo mundo na prova, tava muito forte a prova. Ele falou, não, tudo bem, essa prova não tinha tanta gente, você tem que fazer resultado quando tiver todo mundo, mas tinha todo mundo. Então ele, ali, no meu melhor momento de maior felicidade, ele quebrou minha perna. Fiquei, caralho, o cara tava todo mundo, como ele falou que não tem, ele nem tá aqui para saber. Falei, tudo bem, então vamos voltar a trabalhar, entendeu? Cruzou a linha de chegada, já volta a trabalhar. Falei, então, esse momento ali foi o meu ápice de tudo. E ali meu pai quebrou. Não foi quebrar meu sonho, mas ele te botou numa realidade. Sim, foi uma dificuldade boa, vamos dizer assim. Foi, pô, se não fosse esse choque de realidade, eu acho que ele queria dizer assim, queria dar parabéns, mas falou, porra, se você não continuar trabalhando, esses caras sempre ganham de você. Na próxima etapa, o cara vai ganhar de você de novo. Então, eu acho que ele deu aquela ali, eu acho que eu precisava. Eu tive uma dessa também, cara. Eu acho que não precisava, mas precisava. Mas precisava. Que foi, porra, te botou no lugar. É o pai e o amigo, né? E não sobe pra cabeça. Fala, pô, eu ganhei, agora tá, ok, eu vou ganhar de todo mundo. Falei, não é assim. Se você não continuar trabalhando, daí entra naquele que a gente falou. Ganhar é muito fácil, se manter é muito difícil. Se manter que é difícil. Não, isso foi muito legal, porque meu pai fez a mesma coisa, cara. A primeira vez que fui campeão paulista, aquela medalha ali, ó. Aqui, ó, da gotinha. E aí ele pegou e falou a mesma coisa. Ele falou, cara, ganhar é fácil, difícil é se manter. Então bora treinar.
E daí? Tipo, me abraçando, assim, eu chorando, ele, parabéns, mas agora... Plum, eu falei, peraí, dá parabéns, pô. Fez tudo que eu queria, consegui. Tudo que eu queria. Segunda pergunta, irmão. Agora é fácil. Um momento muito fácil que... momento muito fácil. Um momento muito feliz que você teve, que realmente mudou a tua trajetória. Tipo, cara, isso daqui foi incrível, ou isso daqui eu tô no caminho certo. E como que você chegou nele? Sim. Essas provas que a gente tem aqui em Santos sempre foi muito tradicional. Sempre. Ainda são, né? Então, assim, sempre foi o meu sonho ganhar o Internacional de Santos. Tá, legal. Então, assim, era naquele período lá que eu tinha acabado de sair da seleção para poder fazer as provas no Brasil. Tá. Tinha acabado de casar e tinha nascido meu primeiro filho. Tá. Então, isso, meu menino, meu mais velho, tinha 13 dias. Tá. Matheus tinha 13 dias. E tinha que pagar, daí quando faz cesárea, Tem a que pagar a obstetra, daí obstetra, ela tinha que pagar. Falei, cara, não tinha dinheiro. Fudeu. Falei, cara, e a premiação da Internacional era muito alta. Aham. Falei, meu Deus do céu, cara. Então, meu filho, não sei o quê, eu não tenho dinheiro para pagar ele, sabe? E 13 dias dele nascido. Falei, normalmente o pai fica acabado, né? Fui lá e ganhei minha prova. Assim, tava chovendo muito, cara. Ele com 13 dias, eu peguei ele do colo da Thaís Levou. e cruzei com ele correndo, ele pulando. Assim, eu tenho, na entrada de casa eu tenho essa foto. Eu com ele cruzando, assim, ele cabia aqui certinho. Parecia uma bistequinha. Falei, cara, ali eu acho que foi o meu ápice de tudo. Falei, cara, não é hoje, sempre foi por mim, mas não é, nunca vai ser por mim. Sempre teve gente atrás de mim, sempre foi minha esposa, sempre é meu filho, hoje os alunos que a gente é de exemplo. Então ali foi, acho que o ápice de tudo. Sempre tem um porquê, né? Sim. Que da hora, velho. É legal. Pô, incrível. Não, eu sonho em ser pai, né? E eu tenho muita vontade disso, cara, de fazer uma chegada com um filho. Não, ele é Não, deve ser incrível. Não, é bizarro, assim. Eu não vou falar aqui que a gente vai chorar daqui a pouco. E, cara, minha última pergunta, ela é uma pergunta que ela é pra você. Mas de você pra você. A sua resposta vai ser pra você. Eu sempre faço ela, por quê? Porque se eu faço uma pergunta tipo, qual é o conselho que você daria para as pessoas? Você vai falar uma coisa legal, bonita. Sim, sim. Mas a pergunta é, qual é o conselho ou o que você falaria pro Marcos de 5, 6, 7, 10 aninhos ali? O que você falaria para ele? É difícil essa, né? Essa é difícil. Assim, eu não mudaria nada na minha trajetória. Assim, às vezes eu ia falar, não se cobra tanto. Entendeu, Matheus? Pô, eu acho que eu me abdiquei tanto de tudo para poder ter esse sonho. Lógico, assim, se a gente quer almejar alguma coisa, a gente tem que se abdicar de tudo. Mas assim, eu me abdiquei de tudo. Assim, não foi durante 1, 2 anos por uma prova específica. Foi durante, assim, praticamente 20 anos da minha vida. Pô, assim, de nem aniversário da minha mãe, cara. Entendeu? Então foi muito, abdiquei de tudo. Foi, às vezes, tenta ser um pouco mais maleável. Entendeu? Foi, então, às vezes, ok, aquele dia, assim, um dia, assim, não é que você vai sair, vai comer, vai beber. Falei, cara, vai curtir. Falei, cara, isso não é tudo também, Matheus. Entendeu? Pra gente, naquele momento é tudo, mas não é tudo. Entendeu? Animal, cara. Não, eu te entendo porque a minha vida foi isso. A minha vida foi isso também e hoje é o que eu falo para os atletas, cara. Você tem que aprender a dosar. Sim. Então, pô, você pode sair com a galera, você pode ir no restaurante, sabe? Não vai abusar. Exato. Mas... Você não precisa chutar o pau da barraca, né? Mas, pô, que legal que você... Mas assim, eu sempre brinquei assim, todo dia é segunda-feira. Não é todo dia que a gente tem aquele recomeço? Todos os dias, de segunda a domingo, é segunda-feira para mim. Eu falei, não tem um dia, não tem um final de semana. Então, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu acho que, podia ser um pouco mais maleável. Eu sofri muito. Sim, legal, mano. É difícil. Pô, legal demais. Marquinhos, cara, obrigado, irmão. Obrigado por hoje. Foi muito bom relembrar os momentos aqui. A gente estava antes conversando, vocês não têm acesso a essas coisas aí, mas a gente estava antes conversando e, cara, foi muito bom relembrar essa conquista aqui. Sim. Porque, engraçado ou não, cara, eu tive muitas medalhas na natação, mas essa e a do último ano são muito especiais. Sim. Porque é uma fase diferente, uma coisa diferente, uma sensação. Uma superação. Uma superação diferente. Enfim. Mas, cara, obrigado por você ter vindo, obrigado por compartilhar com a gente tudo isso. Eu acredito que tá nas nossas mãos poder iluminar essa galerinha que tá começando muito, e esse é o meu objetivo, né, cara? Aqui a gente faz para poder mostrar para eles que tudo é possível, né? Que nós aqui somos apenas uma pessoa que fez. A gente eu acho que às vezes agora a gente, Matheus, é um facilitador. Totalmente. A gente já passou de tanto, a gente aprendeu, então a gente consegue direcionar um pouco melhor. Mas às vezes a gente tem que ser duro, até para botar na linha, mas a gente é um facilitador. Sim, completamente. Então,
A gente passou por mais um episódio aqui da Academia de Campeões. Hoje, muito feliz de ter trazido o Marquinhos aqui. Marquinhos, cara, seu momento. A galera tá ali te ouvindo. Já fala o que você quiser e fala suas redes sociais. E, óbvio, se o cara quiser entrar para o MF, como que ele faz? Boa. É um prazer estar aqui com o Matheus. Pô, a gente agradece. Já se conhece há bastante tempo, né, Matheus? Foi, pô, sempre quis vir aqui, sabia? É mesmo? Sempre tive Aí, muita... tá vendo? Aí, ó. A hora que ele me convidou, foi, cara, na hora. Falei, vambora, Matheusão. Que legal. Então, feliz demais estar aqui. Poder contar um pouco mais e poder contribuir com a turma. Eu acho que a experiência que a gente já teve vale muito a pena. Muito. Então, quem quiser partir um pouquinho para a corrida também, que é a nossa especialidade, corrida e triatlo, só procurar a MF Racing, que a gente vai dar o melhor suporte possível. Instagram tá aqui embaixo. Show. Instagram aqui embaixo. Tem também o do Marquinhos, que é Marquinhos Fernandes. Marquinho Tri, né? Marquinho, bom, tá tudo aqui embaixo. Eu falei errado, mas tá tudo aqui embaixo. Continua aí falando o que você quiser, porque eu te incomodei para... Não, era mais isso. Então, ótimo. Isso assim que a gente vivenciou é muito importante e continua assim. Pô, às vezes a gente tem dúvida do nosso sonho, Matheus, e a gente é a primeira pessoa a acreditar. Então, acredita no sonho de cada um. Se é isso mesmo que vocês querem, corra atrás. Então, que vale a pena. Porque... Legal. Não adianta a gente chegar no futuro, foi puta, eu devia ter... Se eu fizesse, foi, cara, faz o que você dá na sua cabeça. Falei, se não é isso que você quer, muda, mas você vai chegar no futuro e vai falar, eu tentei. Falei, se não deu certo, ok, meu Deus, não deu certo, mas eu tentei até o meu limite. Falei, é isso que eu queria, deu certo, vamos embora, parabéns. Boa. Se não deu certo, a gente tentou e vida que segue. Show. Legal. Legal. Então, gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, dá o like, notificação, tem todas as coisas aqui embaixo em algum lugar. Marquinhos Tri, MF Racing, Matheus Louro, Escola do Atleta, segue todo mundo lá porque você vai ter conteúdo. Marquinhos também posta bastante coisa legal lá que eu também sigo, eu acompanho, ainda vejo. E você vai ter bastante conteúdo sobre mentalidade, sobre tudo que você precisa aqui na Escola do Atleta. Então, te espero sempre aqui na próxima vez. A gente tem vários outros episódios que você pode assistir. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu, Marquinhos. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Fui! Valeu.